Olá a todos! Dando seguimento à trajetória de Irineu Evangelista de Souza, que entrou para a história como o Barão de Mauá, nós, do Contadores da História, te convidamos para o segundo vídeo sobre este importante personagem do Brasil. O ano era 1845 e Irineu conseguiu uma concessão importantíssima junto ao governo imperial brasileiro: o fornecimento de tubos de ferro para a realização do projeto de canalização do Rio Maracanã, na então capital do Império. Com os recursos obtidos com esta concessão, Irineu decidiu liquidar os interesses da Casa Carruthers, abrindo caminho para que no ano seguinte ele pudesse adquirir uma pequena fundição localizada na Ponta da Areia, na cidade de Niterói. Visionário, Irineu tratou de transformar completamente o local na Ponta da Areia, lhe tornando um grande e moderno estaleiro para a construção naval, num movimento que daria início à indústria naval brasileira. Em 1847, o sucesso do empreendimento de Irineu ficou visível a todos, quando o estabelecimento de fundição e companhia Estaleiro da Ponta da Areia, como o local ficou conhecido, quadruplicou o seu patrimônio inicial, se transformando no maior empreendimento industrial do país. Na época, o local contava com mais de 1.000 operários, gerando muitos empregos para a região, e a produção de navios só crescia, bem como a produção de caldeiras para as modernas e ainda raras em solo brasileiro máquinas a vapor, além de engenhos de açúcar, prensas, guindastes, peças de artilharia, canos de ferro para água e gás e postes de iluminação. Do complexo da Ponta da Areia saíram nada menos do que 72 navios no intervalo de apenas 11 anos, gerando grande impacto na indústria naval nacional, uma vez que de lá saíram embarcações que foram utilizadas nas intervenções platinas e navios para o tráfego do imponente e amedrontador Rio Amazonas. Em 1857, o estaleiro da Ponta da Areia acabou sendo destruído por um incêndio, sendo reconstruído 3 anos depois. Este foi um duro golpe para Irineu, que na época já tinha o título nobiliárquico de barão, concedido pelo Império em 1854. Em 1860, outro duro e definitivo golpe foi dado no empreendimento do complexo da Ponta da Areia do então Barão de Mauá. Uma lei isentando de impostos e de encargos os navios construídos no estrangeiro acabou por levar o estaleiro de Irineu à falência. Além de grande industrial, o Barão de Mauá passou também a exercer a atividade de banqueiro, acumulando grande fortuna com apenas 40 anos de idade, e tendo outros investimentos e empreendimentos além do já citado complexo da Ponta da Areia. Dentre os principais investimentos que Irineu realizou, sempre procurando modernizar o seu país, destacam-se os seguintes: o projeto de iluminação a gás da cidade do Rio de Janeiro, em substituição aos lampiões a óleo de baleia, que até então eram os mais utilizados. A organização da Companhia de Navegação do Amazonas, com embarcações a vapor que eram fabricadas no estaleiro da Ponta da Areia. A construção de um trecho de linha férrea de 14 quilômetros entre o Porto de Mauá, na Baía de Guanabara, e a Estação de Fragoso, em Petrópolis, a primeira do Brasil. Após este evento, ele ganhou o título de Barão de Mauá em reconhecimento ao seu grande feito.
a participação na construção de outras importantes ferrovias, como a São Paulo Railway, posteriormente chamada de Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. O assentamento de cabos submarinos em 1874, facilitando a comunicação telegráfica entre províncias do país e com nações além-mar. Por conta deste feito, Irineu recebeu do imperador Pedro II o título de Visconde de Mauá. Apesar de sua visão grandiosa para a construção de um Brasil forte e industrializado, Mauá acabou por se colocar em rota de colisão com forças que ainda eram fundamentais para a sustentação da estrutura de poder do Império do Brasil: as oligarquias cafeicultoras. Sua visão de industrialização atacava alguns pilares da economia brasileira de então, como a escravidão e também a agricultura, e isto acabou fazendo com que Mauá acabasse colecionando inimigos cada vez mais poderosos ao longo de sua trajetória de crescimento e de ascensão, que sempre despertou grande admiração, mas também grande inveja por parte de seus detratores. Seu envolvimento com os assuntos uruguaios, seus posicionamentos contrários à política externa brasileira, especialmente durante a Guerra do Paraguai, e suas ideias de modernização de uma nação fundamentalmente agrária acabaram por selar o seu destino. Com inimigos poderosos cada vez mais ávidos por destruir o seu espírito empreendedor, Mauá se viu vítima de ataques e de sabotagens aos seus empreendimentos, gerando grandes prejuízos. Além disso, em 1860, com a já citada lei que favorecia não apenas a entrada de navios construídos em outros países, como também a entrada de máquinas, ferramentas e ferragens vindas de fora, Mauá acabou por se ver com seus negócios minguando consideravelmente. A falência de seu Banco Mauá em 1875 o deixou obrigado a pedir moratória por 3 anos e o obrigou a vender a maior parte de suas empresas para capitalistas estrangeiros com o intuito de liquidar suas dívidas. Lutou até o fim para liquidar e sanar todas as suas dívidas, o que enfim conseguiu, mesmo estando doente por conta do diabetes que desenvolveu ao longo dos anos. E ainda conseguiu passar seus últimos anos atuando como corretor de café, morrendo em 21 de outubro de 1889, aos 75 anos de idade, poucas semanas antes do golpe militar que acabaria mudando o regime de império para república. O Visconde de Mauá morreu sem deixar uma única dívida, honrando seus compromissos como sempre defendeu ao longo de sua vida, e entrando para a história como o primeiro e mais importante industrial do Brasil. Pois bem, se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe, fortaleça o nosso canal. Deste modo, podemos fazer mais conteúdos como este e levar mais história do nosso Brasil para mais pessoas. Os contadores da história agradecem. Até a próxima.